Olá, sou Gustavo Alves. Grande privilégio estar aqui hoje para falar sobre um tema tão interessante que é o CCL, Comprometimento Cognitivo Leve, na quinta Semana Paulista de Alzheimer. Portanto, uma oportunidade de esclarecer e de, quem sabe, falar sobre estratégias ou possibilidades da gente evitar o CCL. Deixa eu colocar aqui um material para que a gente possa, em cima desse material, fazer a apresentação. Então, convido você a vir comigo tratar desse tema tão importante e que tanto tem sido discutido nos últimos tempos, que é o comprometimento cognitivo leve. É possível prevenir a conversão de CCL para demência? Meu nome é Gustavo Alves, sou farmacêutico, sou mestre em farmácia, doutor em biotecnologia, pós-doutor em anatomia e cirurgia pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Atualmente, sou professor nas disciplinas de geriatria e psiquiatria da Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandique, em Araras, e sou coordenador do Grupo de Cuidado Farmacêutico ao Idoso, Grupo Técnico de Cuidado Farmacêutico ao Idoso do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Vamos então aqui à apresentação. Declaro não ter nenhum conflito de interesse com relação à minha apresentação, no sentido de, eventualmente, algum elogio, alguma crítica, algum produto, enfim, a algum assunto que possa ser traçado aqui. O comprometimento cognitivo leve, é importante para as pessoas compreenderem, ele pode ser visto como uma fase de transição entre o estágio normal e a demência. Mas antes de falar sobre isso, o que é a cognição? A cognição, de uma maneira muito fácil de todo mundo compreender, vou colocar aqui um conceito teórico, mas quero falar de uma maneira para todo mundo compreender, para aqueles que não têm contato direto com isso, não são devidamente profissionais que atuem com essa questão. Cognição é aquilo que nos permite colocar em comunicação, nos colocar em contato com o meio que a gente vive, uma propriedade exclusiva do ser humano. Cognição nos permite pensar, aprender, compreender, ver um objeto, identificar que objeto é esse, articular uma palavra e foneticamente expressar essa palavra, ouvir um som e identificar que som é esse, a capacidade de memória, de aprendizado, tudo isso vem através da cognição. Então, a cognição ela pode ser definida como vários processos de pensamento, através dos quais o conhecimento é adquirido, armazenado, manipulado e expresso. A cognição pode ser dividida em uma variedade de funções. Colocamos primeiro a memória, a prática da linguagem, as funções visoespaciais, perceptivas. Veja, quando alguém tem distúrbios cognitivos, ela tem dificuldade de localização temporoespacial, ela tem dificuldade de expressar a linguagem, a fluência verbal é prejudicada. E eu coloco aqui um contexto também um pouco mais atual, que você está vendo aí no meu slide, que é a neuroplasticidade. Então, nos últimos tempos, a cognição ela também conta como uma espécie de update, aí, de atualização em relação à questão da plasticidade. Por quê? Porque o meio que a gente vive, ele também vai evoluindo de uma maneira até muito rápida e a gente vai se habituando com novos cenários, novos ambientes, tá aí a questão do smartphone, do celular, da internet. Então, as questões cognitivas elas vão sendo adaptadas a esses novos cenários, no fluxo do pensamento, da fluência verbal, enfim, tudo isso com o auxílio ou com a influência, como você quer nomear isso, de todo o avanço tecnológico. Os domínios cognitivos, eles envolvem as percepções visuais, como eu disse anteriormente, envolvem a capacidade de influência verbal, envolvem o processamento das informações, tem a questão da cognição social, que a gente tem falado muito nos últimos tempos, o reconhecimento das emoções. Quando se fala em funções executivas, a gente fala de planejamento, da tomada de decisão. Então, no CCL, por exemplo, a tomada de decisão começa a ser comprometida, né? Começa a ter problemas na tomada de decisão, muitas vezes que sapato eu coloco, se eu vou colocar essa camisa, se eu vou tomar banho agora, se eu... enfim, pequenas decisões acabam sendo influenciadas nesse processo. Como eu disse, CCL é uma transição de um estágio normal para um estágio de demência. E isso pode ser percebido, há ferramentas que tratam disso, né? E quando isso é identificado, quanto antes, intervenções podem ser feitas, medicamentos que vão atuar nesse processo e também
atividades não farmacológicas ou atividades comportamentais para evitar essa transição. Isso também não é algo matemático que a gente vai conseguir sempre retomar o processo para uma fase anterior. Então, para ficar bem claro, no estágio normal, CCL e demência. E quando eu falo em demência, a gente está pensando numa variedade de doenças neurodegenerativas. Existem cerca de 150 demências, dentre as reversíveis e irreversíveis. Coloco aqui, aliás, as demências estão entre as principais doenças dos idosos. Se a gente pensar em Alzheimer, 65% das demências serão Alzheimer. Então, uma situação bastante importante. A doença de Alzheimer, para você ter uma ideia, de 2016 para cá, ela passa a figurar no top 10, né? Está em quinto lugar, estava até 2 anos atrás, entre as principais causas de morte no mundo inteiro. Grupos de força-tarefa, grupos de trabalho, como a World Alzheimer Report, têm trabalhado nessa questão para mitigar os danos provocados pelas demências. E o que nos tem preocupado muito, eu disse anteriormente, Alzheimer é 65% das demências, né? O que tem nos preocupado muito é justamente a questão de que a demência tem crescido nos middle and low income countries, então nos países de média e baixa renda. Em comparação com países de alta renda, as demências têm crescido mais nesses países de baixa e média renda. Pode ser por questões, por exemplo, associadas ao envelhecimento populacional, que foi mais acelerado nesses países. Veja que no Brasil, por exemplo, nós adquirimos um status de país envelhecido em cerca de 42 anos, comparando com países europeus que levaram 120 anos, mas também pode estar associado a questões do nível educacional, que em países pobres é menor, problemas relacionados à alimentação, problemas relacionados ao nível educacional, onde as pessoas, um idoso hoje no Brasil ou em outros países, como eu disse, não considerados como ricos, ele terá estudado 4, 5 anos a vida inteira, enquanto em alguns países de alta renda, esse idoso terá estudado 12, 13, 14, 15, 16 anos na vida inteira. Então, isso é um fator muito importante também. Estive agora, no começo do ano, no encontro da Alzheimer Association, faço parte, sou membro da Alzheimer Association, onde nós fui convidado, discutimos, foi lá em Bonita Springs, na Flórida, nos Estados Unidos, nós discutimos fatores que possam estar associados a essas disparidades do aumento das demências em países de baixa renda. A Clínica Mayo, que é um outro instituto também de pesquisa voltado para a demência e para Alzheimer, estabeleceu o que nós podemos chamar de fatores de risco para o CCL, e um pouco daquilo que vi nessa discussão da Alzheimer Association e o que a Clínica Mayo traz para nós, eu coloco aqui nesse quadro. Então, quais são os fatores de risco que a gente pode colocar para o comprometimento cognitivo leve? Primeiro, o envelhecimento. Quanto mais envelhecemos, estaremos mais sujeitos ao CCL. Então, avanço da idade, fatores neurodegenerativos, fatores associados ao envelhecimento em si, eles podem facilitar, ou eles podem tornar mais suscetível o indivíduo ao CCL. A presença do gene APOE4, a poliproteína E4, embora existam pessoas que tenham esse gene e não desenvolvam CCL. O diabetes mellitus também é um outro fator importante, o fumo. E quando a gente fala em diabetes mellitus, a gente lembra da resistência insulínica, obviamente, né? O fumo, a hipertensão arterial, problemas de colesterol, obesidade, depressão, a falta de atividade física é um outro fator muito importante. Eu vou falar sobre esses temas daqui um pouquinho lá na frente. O baixo nível educacional, acabamos de falar aqui, é outro fator. Então, atividades que exercitem a memória, atividades que de aprendizado são muito importantes, a intelectualidade, nesse sentido do aprendizado. A ausência de estímulo mental ou atividade social, veja os danos provocados pelo Covid-19, a pandemia, por exemplo, em pacientes com demência de Alzheimer, a gente teve um aumento de cerca de 17% nas mortes, isolamento social, embotamento. O último censo do IBGE no Brasil mostrou que são cerca de 4 milhões de pessoas idosas que vivem sós, e o uso inapropriado de medicamentos. Aí eu quero abrir um parênteses aqui, nesse momento, para falar sobre 3 tipos de medicamentos que comprometem e que interferem fundamentalmente
para que o CCL venha a acontecer. Então, nessa fase de transição do normal para o CCL, alguns medicamentos podem contribuir bastante para o comprometimento cognitivo leve. Primeiro, eu quero falar dos medicamentos anticolinérgicos, né? Esse é um artigo publicado pela Neurology, agora em outubro de 20, onde ele associa o uso de anticolinérgicos com a incidência de MCI, né? O Mild Cognitive Impairment, e a gente vai trazer aqui comprometimento cognitivo leve. O anticolinérgico é um medicamento que é bastante usado pelas pessoas, por todos nós, ou pela maioria. Dentre eles, vou citar um muito conhecido, que é a escopolamina, um remédio para dor de estômago, mas pode ser usado também como antiparkinsoniano, um outro anticolinérgico, o perideno, e outros que nós temos. E o uso desse produto, ele pode interferir, traz um impacto na cognição das pessoas, especificamente o risco de MCI. E aí a necessidade de desprescrição desses itens. Então, primeiro, os anticolinérgicos, claro que a gente está falando aqui no uso abusivo. Segundo, os benzodiazepínicos. Às vezes eu vejo as pessoas escrevendo, olha, o diazepam ele provoca Alzheimer. Não, o diazepam ele pode precipitar aquilo que a gente chama de comprometimento cognitivo leve. Né? Na população idosa, a velocidade de processamento foi significativamente prejudicada em usuários de benzodiazepínicos. A cognição global foi também muito prejudicada em abusadores de benzodiazepínico, mas não em usuários regulares. Então, vamos lembrar que o benzodiazepínico atua em receptor GABA, o ácido gama-aminobutírico. A gente tem as subunidades alfa-1, alfa-2, alfa-5, e a subunidade alfa-5 ela está relacionada com mecanismos de memória e cognição. Então, quando o benzodiazepínico atua em alfa-5, ele pode comprometer a memorização e a capacidade cognitiva, principalmente no uso abusivo. Então, muito cuidado com o uso abusivo de benzodiazepínico, muito cuidado. Ah, não posso usar, Gustavo? Recomendação médica, e mesmo assim, isso não pode se tornar, entre aspas, uma muleta para o resto da vida, né? Usar o benzodiazepínico para o resto da vida, muito perigoso isso. É importante a gente citar, e também aqui mais alguns resultados. Um outro tipo de droga que nos preocupa muito são os inibidores de bomba de próton. Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, medicamentos que revolucionaram o tratamento de úlcera, de gastrite, mas que têm uma conotação bastante negativa do ponto de vista, principalmente do déficit de vitamina B12 e aí a ocorrência de comprometimento cognitivo leve. Então, muita atenção com o uso abusivo. Fala-se aí na monografia em 11 semanas de uso máximo de omeprazol. Tem pessoas que tomam omeprazol há anos, sabe-se lá, décadas, e o risco que isso traz com a absorção de B12 e a ocorrência de comprometimento cognitivo leve. Dois trabalhos que eu estou trazendo aqui, aliás, aqui sobre, não citei, mas sobre o benzodiazepínico, um trabalho recente também, agora de 2020, e esses dois trabalhos também bastante recentes sobre o uso de inibidor de bomba de próton. O envelhecimento, ele faz. O Charles Darwin dizia que o organismo humano foi criado, né, não produzido, para viver 30 anos, mas a gente tem hoje expectativa de vida no Brasil 75,8, em países orientais como o Japão, acima de 80 anos. Claro que também em países de baixa renda, como na África subsaariana, perto de 30 anos apenas, mas o envelhecimento é um processo inevitável. Então, o comprometimento cognitivo leve, quando ele vem associado ao envelhecimento, veja que, só para citar um exemplo, a velocidade de condução nervosa numa pessoa de até 30 anos, de 30 anos é de 100%. Numa pessoa de 60 anos, ela cai 4%, e aos 80 anos cai 12%. Alguém pode dizer, Gustavo, mas nós estamos falando aqui de cair só 4% aos 60 anos. Uma pessoa, eu estou falando aqui, o envelhecimento que a gente fala de senescência, né? Não envelhecimento provocado por alguma doença que seria a senilidade. Esse 4% parece um número pequeno, 12% não tão pequeno, mas vamos considerar que nós temos 1,5 vezes 10 a 14 de sinapse, 86 bi de neurônios, cada neurônio fazendo até 20 mil ligações com outro neurônio. Imagina se você perde 4% de 1,5 vezes 10 a 14 de sinapse. Estamos falando em algo perto de 6 trilhões. É um número importante, né, quando se fala nesse problema ocasionado pelo envelhecimento. Né? Prevenção do CCL. Primeiro, a prevenção do CCL, diferente
da máscara que previne contra o Covid ou contra a gripe, do preservativo contra as ISTs. Não tem uma pílula mágica até esse momento que a gente está aqui tratando, a quinta semana, a quinta jornada paulista de Alzheimer, não tem como a gente pensar numa pílula mágica, mas a gente pode pensar em mecanismos que possam ser entendidos como preventivos, né? Primeiro, evitar o uso de bebida alcoólica em excesso. A gente coloca a bebida alcoólica em excesso, vai colocar a bebida alcoólica, porque aí eu posso dizer que então não poderia tomar o vinho, eu tenho resveratrol, tenho antocianinas, enfim, mas bebida alcoólica em excesso. O álcool ele faz neurodegeneração, provoca demência. Exposição à poluição do ar, vou falar daqui a pouquinho, redução do risco de lesão na cabeça, traumas que podem levar também a comprometimento cognitivo leve, o fumo, gerenciar as condições de saúde, então tratamento de diabetes, de pressão alta, de obesidade e depressão, pessoas que têm depressão, diabetes ou hipertensão arterial, ou são obesas, devem tratar para não serem tão suscetíveis, não correrem tanto risco de um CCL. Sono com qualidade, 8 horas por dia. Sei que é difícil hoje em dia pensar nas 8 horas, mas importante um sono de qualidade. Não é o sono do benzodiazepínico, né? O sono, aliás, falei em benzodiazepínico, esqueci até de comentar que o risco de demência de Alzheimer em quem usa benzodiazepínico é 51% se comparado a quem não usa, 51%. Então, sono com qualidade, não aquele sono que você pode estar dormindo 6 horas, 8 horas às custas de um hipnótico, mas acorda cansado. Consuma frutas e vegetais, consuma menos gordura saturada, mais fruta e vegetal, menos gordura saturada. Socialização, relacionamento com outras pessoas, não isolamento social, prática de exercício. Se tiver perda auditiva, que é comum no envelhecimento, use um aparelho, porque a perda auditiva leva ao isolamento, leva ao agravamento, ao risco de CCL. Estimule a mente com jogos, treinamento da memória, muito importante. Envelhecer de forma saudável, né? Então, eu coloco aqui as emoções positivas. É um assunto que a gente precisa tratar e precisa pensar bastante nesse contexto, né? Você sabe que o Juvenal, que viveu lá no século II depois de Cristo, né? Ele era um poeta satírico romano. Ele veio com essa frase, né? Mens sana in corpore sano, né? E a gente pensa na influência da depressão, por exemplo, da má condição de vida. Léo Tolstói, no livro Ana Karenina, ele escreve lá no comecinho que as pessoas felizes têm traços comuns, as infelizes, cada uma infeliz ao seu próprio modo, né? Então, a questão da condição de vida, da depressão, também influenciando como um fator que pode favorecer o início do CCL. Outras questões importantes nas emoções positivas, estou falando aqui de emoções positivas, né? O perdão, olha, o Mandela ficou quantos anos preso, né? O Mandela ficou preso 27 anos e ele perdoou o Christo Brand, né? Que foi o carcereiro dele, inclusive chamou ele para na posse dele de presidente, sentado do lado dele na mesa do jantar. O perdão é importante para a nossa mente, né? Faz bem para o cérebro, e isso tudo contra o CCL. A fé, que é a fé do verbo do hebraico, né? Praticar a fé, a confiança, a lealdade. Praticar exercício. Quando o Kenneth Cooper, lá nos anos 60, falava em praticar o Cooper, a gente pensava na questão da sanidade física, né, do layout, né, do nosso corpo, mas a importância da prática de exercício para a mente também. Veja que a prática de exercício ela libera uma mioquina chamada irisina. A irisina atua contra estresse oxidativo, contra a neuroinflamação, favorece a neurogênese, favorece a produção de BDNF. O BDNF que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é importante para a neuroplasticidade, é importante para a neurogênese, para a sinaptogênese, para fazer mais sinapse, para a sobrevivência do neurônio, para a cognição. Então, quanto mais atividade física, mais irisina, a gente troca a gordura branca pela gordura marrom, que ela é altamente metabólica, a gente promove expansividade neuronal com a prática de exercício. Alimentação, cuidado com fast food, olha aí, os energéticos, tem taurina é extremamente danoso para o cérebro, até para a síndrome serotoninérgica, o chamado fast food, quanto risco a gente não tem envolvido aí com o uso de fast food, né? Porque a gente tem muita gordura trans, e a gordura trans ela aumenta a concentração de citocinas, fatores inflamatórios, isso leva
a morte de neurônios, estresse oxidativo, e quanto mais fast food a pessoa come, ela come menos fruta, menos vegetais, então isso também traz danos importantes, né? O cérebro precisa de nutrientes. A glicose, imagina que mais ou menos 25% da glicose ela tem que ser convertida em ATP para o nosso cérebro. Carboidrato é importante, proteínas, aminoácidos, triptofano para a produção de serotonina, a tirosina para a produção de dopamina, lipídios ômega 3. Aliás, o ômega 3 também está relacionado com a produção, que eu falei agora há pouco, da irisina, micronutrientes como ferro, vitaminas do complexo B, antioxidantes também, vitamina E, vitamina C, são fundamentais para evitar o CCL. Existem muitas substâncias em estudo, né? Vou citar aqui alguma delas, os ácidos fenólicos, o ácido gálico, as cumarinas, os stilbenes, né? Como resveratrol, o piciatanol, as antraquinonas, o crisofanol, aí a gente vai lembrar do aloe vera, as xantonas, como o mangiferin, o mangostim, os flavonoides, o dalbergin, as chalconas, como o floretin, o ácido tânico. A grande questão é se vai ultrapassar a barreira hematocefálica ou não. Essa é a discussão, até tem essa pergunta do resveratrol. Será que ele vai entrar no cérebro? Mas também coloco aqui algumas outras coisas que têm sido veiculadas, a gente não conseguiu ainda encontrar exatamente comprovação científica dos seus resultados, como o próprio tramiprosato, que mais? Nós colocamos aqui o ácido caprílico, tá? Então, existem elementos, sim, que podem, nutrientes que podem favorecer, podem evitar o CCL, né? Isso tem sido... O nível educacional, a reserva cognitiva, né? A gente compara o tempo de estudo no Brasil com países do sul da Europa, então, isso a gente tem sofrido, aliás, é fator de inclusão hoje, por exemplo, para Alzheimer, ser latino, também pela questão do nível educacional. Então, o nível educacional pode ser uma blindagem contra o CCL. Água, olha como a água é importante, né? O nosso corpo precisa de água, né? 65% do corpo, 85% do cérebro. Imagina se a gente converter isso, a quantidade, a concentração, 65% do corpo humano dos homens com água, as mulheres 60%, e 85% do cérebro é formado por água. A poluição, gente, olha que interessante, uma pesquisa, algumas pesquisas, vou citar aqui três importantes, em Ontário, no Canadá, um estudo de coorte com 2,1 milhão de pessoas, apurou a associação entre material particulado fino, MP, em baixas concentrações e a demência. Na Suécia, 1.806 voluntários, associação entre os poluentes atmosféricos e o aumento da incidência de demência e doença de Alzheimer. Em Taiwan, a exposição ao dióxido de nitrogênio, também ao material particulado fino, ao ozônio, ao monóxido de carbono, associados ao aumento da incidência de demência e Alzheimer. Então, veja que existem relatos que falam da poluição associados à incidência de demência, e aí a gente vai lembrar desse estágio do CCL para demência, materiais poluentes associados a esse risco de demência. De uma maneira, sumarizando aqui o que a gente discutiu, eu penso como método ideal que a gente vai desenvolver a partir tem desenvolvido dos últimos anos para cá, uma espécie de uma caderneta de poupança para a gente evitar a demência e o CCL lá na frente, lá nos estágios mais avançados da nossa idade, ou mitigar ou reduzir esses danos. Reserva cognitiva, cognição, comportamento, o ambiente que a gente vive, as atividades que você pratica, cuidado com o uso de alguns medicamentos que eu citei aqui anteriormente. Só para voltar de novo, benzodiazepínico, eles passaram a fazer parte do critério de Beers em 2012, que são aqueles medicamentos inapropriados para idosos, justamente pela questão dos fatores cognitivos. Então, acho que a gente consegue entender a importância dessas estratégias para reduzir os riscos de CCL. Leia bastante, repita as tarefas que está aprendendo, aprenda as novas tarefas, promova conexões neuronais, aprenda sempre algo novo, veja aquilo que te interessa, aquilo que é bom para a sua vida. Tem pessoas que casam com quem não gosta, namoram com quem não gosta, estudam que não gosta, trabalham onde não gosta, e depois ainda acha que, olha, o que eu busquei na minha vida, olha o que foi acontecer. Então, busque aquilo que te dá prazer, faça aquilo que te dá prazer, aquilo que realmente satisfaz, porque a saúde cerebral, falei emoções positivas, ela é muito importante nesse ponto. Faça exercícios aeróbicos, durma bem, são questões fundamentais que podem contribuir, sim, para a prevenção do CCL.
aqui o nosso grupo, lá da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, onde tenho lá iniciando um novo trabalho de pós-doutorado com biomarcadores salivares para demência e para doença de Alzheimer. Muito obrigado pelo privilégio de poder participar, e a gente vai abrir agora para algumas perguntas. Eu, Gustavo Alves, agradeço muito a participação na 5ª Jornada Paulista de Alzheimer 2022. Muito obrigado e até a próxima.